Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre o livro da Carolina, O Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a autora. A Carolina Maria de Jesus, ela foi uma mulher negra que morava na favela e que escrevia alguns diários. Ela encontrava cadernos no lixo reciclável e reaproveitava para fazer deles, então, um tipo de diário dela, né? A partir desses diários é que surgiu o livro Quarto de Despejo. Bom, ela morava então na favela do Canindé, em São Paulo, e os diários dela foram encontrados, digamos assim, por um jornalista. O jornalista foi fazer uma matéria lá na favela do Canindé e algumas pessoas comentaram com ele que Carolina era uma escritora lá da favela e que ela escrevia em diários sobre os moradores, etc e tal. Ele se interessou em ver esses diários, achou que o conteúdo era muito interessante, selecionou as partes que ele achou mais interessante e que geravam bastante reflexão, e então produziu, a partir desses diários, o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Bom, esse diário, né, ele foi publicado em 1960, então já faz aí 40, 60 anos, né, da publicação, 61 anos da publicação do Quarto de Despejo. E embora tenha todo esse tempo, né, embora a gente viva numa sociedade totalmente diferente dos anos 60, muitas das discussões que o livro traz são discussões pertinentes para a atualidade, de discussões muito importantes para o nosso dia a dia. Então nós vamos ver que ela levanta alguns assuntos, ela faz algumas denúncias sociais que ainda são muito importantes de nós refletirmos hoje em dia. Bom, a Carolina nessa obra, então, ela vai contar a história dela e dos seus filhos, né, de quando eles moravam na favela. Para isso, ela vai utilizar uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem do dia a dia, com algumas palavras da oralidade mesmo. Então, não há uma preocupação quanto à gramática, seguir a gramática. Existiu a preocupação dos editores em deixar o livro compreensível. Então, as modificações que foram feitas na linguagem dos diários da Carolina para se transformar no livro foram simplesmente pensando na compreensão dos leitores, mas eles tentaram mexer o mínimo possível na forma como ela escrevia para que ficasse bastante fiel à realidade dela, né? Bastante fiel a tudo que ela estava retratando. Bom, então, alguns assuntos, né, que a gente pode dizer já de antemão que o livro traz. Então, a Carolina vai falar sobre a fome, sobre as necessidades que as famílias da favela passam, sobre a dificuldade de ser mãe solteira, a dificuldade de ser uma mulher negra, né? E essa parte da fome, quando ela menciona, inclusive tem um trecho muito importante, bastante conhecido da Carolina, que ela diz assim, que para ela a fome tem cor amarela, é um trecho muito impactante, porque ela menciona também que os filhos passavam fome, que ela não tinha dinheiro para comprar pão, que os filhos pediam comida e ela não tinha, e são trechos muito emocionantes, né, muito profundos, quando você pensa na realidade de uma família assim. E quando ela fala da fome relacionada à cor amarela, a gente pode interpretar de algumas formas, né. Por exemplo, a gente pode pensar assim, que quando ela via as coisas, ela via tudo amarelo, porque não tinha nada colorido, tá, não tinha nada colorido, então é como se a fome transformasse a vida dela em um mundo de uma só cor, sem nada muito interessante, sem nada muito criativo, e também porque o amarelo seria uma cor, assim, de uma pessoa doente, uma pessoa mais pálida, de repente, né. Então a gente pode pensar em algumas interpretações para essa cor amarela. Bom, a gente também pode citar desse livro que a história de Carolina, ela demonstra perfeitamente uma vida de sofrimento, mas também de resiliência. A Carolina sempre foi muito resiliente. Claro, ela se chateava com a condição dela, ela não gostava de viver assim, ela queria mudança para a vida dela. Porém, ela aprendia com as situações e seguia adiante. Ela não desistia de nada, ela seguia adiante, tentando melhorar a vida, dar melhor condições para os filhos dela. Então, a resiliência fez parte da vida da Carolina também. Esse livro, O Diário de uma Favelada, ele vai escancarar
a vida na favela, né, a vida das pessoas mais pobres que vivem na miséria e principalmente que convivem diariamente com a desigualdade social. Então a vida na favela não é simplesmente uma vida de pessoas que têm pouco para sobreviver, elas têm o mínimo, elas sequer têm o básico para sobreviver. E muitas pessoas não têm isso, não é por falta de interesse, porque não querem, é por falta de oportunidade, por falta de atitude do poder público, né, dos governos. Então, esse livro também traz essa denúncia do quanto as pessoas que moravam, né, e ainda moram na favela, ficam esquecidas pelo poder público, como elas não são vistas, elas são apagadas, né, da sociedade. E o preconceito, né, quem mora na favela ali, o preconceito que sofre pelo lugar que mora, enfim. Bom, outra denúncia importante que o livro da Carolina traz é sobre a violência contra a mulher. Em determinado ponto, Carolina conta que tinha problema com as vizinhas, que as vizinhas não gostavam dela por ela ser mãe solteira, e ela diz mais ou menos assim, não é com essas palavras, mas é como se ela dissesse assim que ela não era casada, mas ela pelo menos não apanhava dos maridos. No final de semana não era ela quem estava gritando pedindo socorro porque estava sendo espancada. Então, ela retrata também essa denúncia da violência contra a mulher lá na favela. Então, vejam bem, em 1960, ela falava sobre fome, sobre desigualdade social, sobre violência contra a mulher, sobre preconceito, discriminação, sobre a falta do poder público, né? Sobre a falta de atenção do poder público com as pessoas. E hoje em dia nós conversamos sobre os mesmos assuntos. Então, a literatura, ela é isso mesmo, a literatura resgata assuntos que já foram discutidos lá na época da publicação do livro e que nunca serão atemporais, eles sempre podem ser discutidos atualmente. São assuntos relevantes de denúncia social. E o livro da Carolina é muito importante para o vestibular por isso. Nós, por exemplo, eu, professora de literatura, fico muito feliz com esse livro na lista de leitura obrigatória, porque é um livro para a vida. É um livro que ajuda a gente a refletir sobre a vida, sobre o que nós temos, sobre o que nós queremos, sobre o que a gente faz pelas outras pessoas, né? Sobre a determinação, sobre a resiliência. E ele estar no vestibular é uma excelente iniciativa para fazer a gente parar e refletir sobre esses assuntos, que são muito importantes socialmente falando, né? Bom, a Carolina, ela não ficou rica depois que publicou os livros dela. Né? Muitas pessoas perguntam, professora, mas daí ela mudou de vida, ela ficou rica? Não, ela não ficou rica. Ela viveu em condições melhores. Ela saiu da favela do Carindé, foi para um outro lugar, mas rica ela não ficou, tá? Ela também não parou de escrever. Esse não foi o único livro dela publicado. Temos outros livros da Carolina publicados também, mas que não tiveram a mesma repercussão que esse, né? Que o Diário de uma Favelada. Bom, esse é um assunto que rende muita conversa, muita conversa. Eu espero que vocês tenham tempo para ler esse livro na íntegra, né? É um livro que está disponível na internet, se você procurar no Google você encontra. E eu gostaria muito que vocês lessem o livro na íntegra, para que mais tarde a gente pudesse conversar um pouquinho sobre ele, sobre quais foram as impressões que vocês tiveram desse livro, né? O que esse livro causou em vocês, que tipo de sentimentos? Como que a gente pode falar sobre esse livro? Como que a gente pode levantar as discussões importantes a partir do livro da Carolina, né? Por hoje, então, a nossa conversa foi rápida, foi só um resuminho do livro da Carolina, que tem muito mais conteúdo para a gente conversar. E em breve eu espero vocês para que a gente converse um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.